Estimado, então, o nosso estimado sempre hospital. Hoje, doutor Valdomiro Colautti, o homem teve uma história na medicina do Alto Vale, do Vale Norte, Santa Catarina, deputado, secretário de Saúde do Estado, mas que outrora já foi Miguel Couto e também na época da guerra teve outro nome a história do hospital, né? Teve. Inclusive, um pouquinho abaixo de onde é a estrutura do hospital hoje, tem um prédio antigo, o prédio do Hansa. Ali iniciou toda essa história do hospital, de um hospital de Ibirama, que passou pela época da guerra, uma transformação para Miguel Couto, e há mais ou menos 30 anos atrás, Valdomiro Colautti. Mais ou menos essa é a história do hospital. Você assumiu em abril, justo? Dia 1º de abril. De abril, né? 1º de abril. Mas conta, vamos voltar um pouquinho. Você dizia em off aí antes, e claro que eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Esse hospital era para ter vindo para Rio do Sul lá muitos anos atrás. O pessoal com um pouquinho mais de experiência, e a gente tem conversado muito com essas pessoas experientes, contam que na época que o governador do estado era o nosso querido Jorge Conder Bornhausen, ele com o então secretário de saúde Valdomiro Colautti, deputado por 2 vezes e secretário de Estado da Saúde, estiveram na região de Rio do Sul com a proposição de trazer um hospital público. Havia naquela época proposições de construção de hospitais públicos e esse hospital era para ser construído em Rio do Sul, a capital do Alto Vale do Itajaí. Mas havia uma dúvida do executivo municipal à época, o prefeito à época não tinha certeza que era essa... E não deu aquela garantia para o governo do estado, é isso que nós queremos e aqui tem que ser instalado. Prefeito do Rio do Sul. Luiz Soldatelli. Na época era o Luiz Soldatelli. Que já estava, acho, começando o regional aqui, fundação, alguma coisa, eu acho que tem os primórdios aí nessa época. E retornando, o Valdomiro Colautti comenta com o Jorge Conder Bornhausen que, doutor Jorge, governador, se não quiserem lá, fizemos cá. E essa é a história. E ele abraçou a ideia. Abraçou a ideia. Doutor Valdomiro Colautti. E olha, Neri, nós temos que ter uma análise assim bem fria. Eu luto por esse patrimônio lá em Ibirama, mas a estrutura da saúde como se forma, ela tem que ter grandes estruturas em grandes centros e outras estruturas de apoio. Que bom que o Hospital Regional veio depois para cá. Independente de ele ser público ou não ser público, é um patrimônio do Alto Vale do Itajaí, nós estamos de mão dadas com o Hospital Valdomiro. E é uma grande referência, né? O regional, aliás. Nosso regional, grande referência. E o regional está fazendo e vai fazer o papel dele, e o Valdomiro Colautti vai trabalhar de forma parceira. Nós estamos dentro desse contexto. E antes de você falar do nosso hospital, sobre, enfim, UTI, aquela polêmica toda do governador Pavan, que era o vice, acabou assumindo o governo, a Fusave, que era para administrar, e você assumiu, formou nova equipe, aquela coisa toda, e a vocação do hospital, vamos falar disso tudo. Vamos lá. Mas o doutor Valdomiro Colautti, eu conheço os 3 filhos do doutor Valdomiro Colautti. A Paula, advogada, o Anselmo Estimado, que foi funcionário do BESP por muitos e muitos anos, hoje Banco do Brasil, e o Valdomiro, o nosso engenheiro, que eu chamo de Miro Estimado, está lá na Dalbergia, eu conheço, são, amigo do peito. E essa família tem história em Ibirama, por isso que esse hospital tinha que levar o nome do doutor Valdomiro Colautti. Tem. Eu me relaciono um pouco mais com o Miro e com o Anselmo. O Miro, desde a época da Prefeitura de Lontras, enfim, engenheiro civil. E o Anselmo nós encontramos de vez em quando, às quintas-feiras à noite, lá no sítio do Amantino. No sítio. Então, Estimado, você assumiu o hospital tinha muitos problemas. Inclusive a nossa Fusave estava... Nossa direção do hospital aqui o intuito de assumir também, porque nós precisamos do hospital de Ibirama e funcionando bem, né? O Hospital Valdomiro Colautti, ele tem um patrimônio lá dentro, que eu costumo dizer que o maior patrimônio do hospital são as pessoas que estão lá dentro. A equipe? Então, o Valdomiro Colautti tinha problema. Claro, ele tem problema. Eu vou usar de uma metáfora para tentar fazer com que as pessoas me entendam. Neri, nós bem educamos os nossos filhos, né? Tentamos, pelo menos, estamos em casa. Agora, pegamos a nossa querida esposa, saímos de casa, ficamos 3, 4 meses fora de casa. E os filhos ficam em casa. O que tu vai encontrar quando tu voltar? Então, o Valdomiro Colautti, ele tem uma equipe médica espetacular. E eu não estou usando essa fala para promovê-los ou para simplesmente usar de um artifício para tê-los como parceiros. Eu estou sendo sincero. Nós temos uma equipe de enfermagem fantástica e uma equipe administrativa e de serviço de apoio fantástica. Isso a gente nota. E é medido não pela fala do diretor, é medido pelo grau de satisfação das pessoas que saem à porta do Valdomiro Colautti cada dia.
Então, o Valdemiro teve problemas porque ele passou 8 meses com o seu antigo diretor, uma pessoa dedicadíssima, que tem uma história de vida dentro daquele hospital, um problema de saúde. Então, o doutor Carlos acabou se afastando, e até para poder cuidar da saúde dele. Então, mais ou menos, não tinha ninguém. Dá para entender o que é isso? Não, e o dinamismo do cotidiano de um hospital é algo que eu não tinha encontrado na administração pública ainda, Neri. Então, realmente, e Florianópolis também, isso tem que ser dito porque nós não temos nada para esconder. Florianópolis também não olhava com aqueles olhos que deveria de olhar para esse hospital de Birama. A Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde. Meio que deixou de lado. Talvez tenha outras prioridades, porque aquela história, quando tem pouco, alguns pegam, outros ficam sem. Não tem para todo mundo. E, de repente, o Valdemiro Colautti na corrida chegava no final e não tinha aquele prato cheio para ele. Então, depois que assumiu o João Paulo Claro Biga, a Secretaria de Estado, a coisa evoluiu? Muito, muito, muito. Eu poderia ficar aqui falando bem do João Paulo, porque eu sou amigo do João Paulo, do deputado João Paulo, mas não é isso. Nós temos hoje, e isso foi um pré-requisito para que eu pudesse assumir a direção. Eu disse para o secretário, nós temos uma série de dificuldades dentro do Hospital Valdemiro Colautti que nós vamos resolver internamente. E estamos fazendo isso. E há muito por vencer. Agora, existe uma série de situações que nós vamos precisar prioridade da Secretaria de Estado para com o hospital, que disso nós não vamos abrir mão. E o João Paulo se comprometeu com isso. E qual eram essas prioridades? A UTI era uma, o tomógrafo era outro? Não, a UTI, vamos falar da UTI já, tá. então. Porque a UTI foi uma polêmica. Você foi muito bombardeado, inclusive. Ela é uma grande polêmica, aliás, uma grande dívida. É a maior dívida que o Hospital Valdemiro Colautti tem com a comunidade. Há 4 anos e 8 meses atrás, se teve a ideia de construir uma UTI. Talvez esse foi o grande momento que a gente poderia ter um resultado diferente. Fazer ou não fazer. Por que optaram por fazer a UTI lá? Mas passados 4 anos, essa não é mais a discussão. Nós temos que fazer a UTI funcionar. Nós temos que fazer ela funcionar. E esse assunto é assunto de pauta. Eu tenho ido semanalmente a Florianópolis e vamos retornar agora. Nós estamos com praticamente a forma de contratação dos médicos, a compra dos equipamentos que restam ainda e a contratação dos funcionários de apoio praticamente acertada, e eu não tenho dúvida, nós teremos novidades até o término desse ano. A UTI funcionando, provavelmente? Não. Ainda não. Porque tu fosse funcionário público, tu sabe como funciona. A coisa demora, né? Não, o processo licitatório, nós temos uma situação, mas a tomada de decisão está feita. O governador nos disse, nós vamos abrir a UTI. O secretário João Paulo trabalha nisso. E nós estamos trabalhando isso dia a dia. Eu não tenho dúvida que sim. Eu preciso fazer uma fala. Quando tu dissesse que fosse muito bombardeado nisso, como secretário da STR, não como administrador do hospital. Isso, exatamente. Então, naquela época, nós não tínhamos nem como nos defender, porque nós não éramos ouvidos. Então, isso aí entra naquela discussão da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Neri, que bom que eu tenho essa oportunidade de dizer, porque eu sei que o teu programa tem uma audiência fantástica. Se eu, como secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Birama, tomasse uma decisão, nós vamos atuar dentro do hospital para fazer a UTI funcionar. Eu não tenho instrumento legal, a secretaria não serve para isso. Aí eu ouvia de algumas pessoas, mas então para que serve a Secretaria Regional? Essa é outra história. Hoje, o Hospital Valdemiro Colautti, como todos os outros 12 hospitais públicos que estão sendo administrados pela Secretaria, não possuem autonomia financeira. Nós dependemos, está mudando isso, tá? Tem processos hoje mudando para que isso seja invertido, que esse processo seja invertido. Então nós apanhamos realmente bastante, de forma injusta. Hoje não. Hoje eu estou aqui... Você tem o apoio? Não, hoje... Não, e responsabilidade. Nós temos responsabilidade para fazer aquilo funcionar. Estimado, bem rapidinho, vamos lá. Você tem que ir ao Pinga Fogo e dar uma pinceladinha nesse livro. Tomógrafo e banco de sangue. Foram conquistas que nós tivemos aí nesses 6 meses e que nos ajudam de forma fantástica. Nós dependíamos, Neri, de sangue lá do Banco de Sangue de Blumenau. Então, para as pessoas entenderem o quanto foi significativo nós introduzirmos a agência transfuncional dentro do hospital. Um paciente precisa que administre sangue. O médico prescreve, nós precisamos esse paciente precisa de sangue. Então, nós saímos com o carro a Blumenau, chegaríamos lá no EMOSC, faz os testes de compatibilidade sanguínea, aguarda
traz o sangue e de volta na BR-470. Tu pode imaginar que isso pode demorar umas 6, 7, 8 horas, né? Pode. Em 45 minutos hoje o paciente tem o sangue administrado. E o tomógrafo? E o tomógrafo, ele estava lá no hospital desde 2, 3 anos atrás. Parado. Mas a equipe lá de dentro lutando para que ele acontecesse. E hoje ele começou a funcionar no mês de maio. Nós já temos aí quase que umas 500 imagens, exames feitos, a grande maioria de processos internos da urgência, emergência e das clínicas do hospital. Mas no dia 14 de setembro, nós iniciamos já a oferta. Então nós fomos evoluindo, passo a passo. Esse é o nosso método. Abriu o tomógrafo, passo a passo. E no dia 14 nós abrimos para exames externos, porque a regulação para a tomografia via SUS são filas de um ano e meio. Aquela senhora que foi a primeira a fazer a tomografia externa, ela estava na fila há mais de um ano. É uma vergonha, né? Mais de um ano numa fila para fazer uma tomografia. Para fazer uma tomografia. E hoje nós fizemos isso de forma corriqueira. Acontece, está andando. Naturalmente. Aquém daquilo que nós imaginamos que vai acontecer. Nós temos muito por fazer com esse equipamento. Para encerrar o hospital, 30 anos. O que vem de bom? Então, ano que vem vai ser um ano fantástico. Nós vamos ter o ano inteiro de ações junto à comunidade. Por que nós vamos fazer isso no ano que vem? Eu espero que essa grande dívida, que é a UTI, nós tenhamos isso solucionado, nós possamos de novo levar tudo aquilo que se faz dentro do Hospital Valdomiro Collaúti para a comunidade. Porque, Neri, o Hospital Valdomiro é um dos maiores patrimônios públicos que nós temos na região do Alto Vale. Ele tem que ser preservado, nós temos que fazer com que ele funcione. Nós temos lá hoje em torno de mais de 4 mil atendimentos na urgência e emergência. Tu imagina esses 4 mil pessoas na porta do regional. Não tem dúvida. Ia cair aqui. Nós fizemos lá não menos que 250 cirurgias por mês. Por mês. Imagina isso aqui no regional. No regional. E assim vai. Verdade. Estimado, o livro, rapidamente, porque nós temos que o pinga-fogo, o nosso tempo, infelizmente, já foi. Eu trouxe isso aqui para ti. Pode virar para o nosso câmera. Eu inclusive fiz aqui uma dedicatória para o amigo. Esse é um livro que fala da família Ferrari. Ele foi escrito por Vittorio Ledra, casado com a Catarina Ferrari. Ele é o grande mentor, ele recebe todos os louros pela construção disso aqui. Mas esse livro, Neri, ele conta a história da nossa família. Aí aqui está a história do João Roberto, do Roberto Ferrari, do Gago, do Tucano, do Chico e dessa família Ferrari que foi introduzida aqui na região do Alto Vale Itajaí, aqui na Vargem Grande, na Piúna, por volta de 1880, 1890, e conta o braço da árvore genealógica de Giovanni Ferrari. Eu te trago isso aqui para te colocar lá na tua biblioteca e conta a história de grandes amigos teus que estão aqui dentro desse livro. E quem sabe na frente a gente pode fazer um programa sobre a história da família Ferrari, né? Traz o Vitório, o Vitório vai te contar Vitório, histórias né? maravilhosas. Vitório Ledra. Claro, Vitório, juiz aposentado, uma pessoa espetacular. Juiz de direito? Juiz de direito Você aposentado. consegue fazer essa ponte para nós trazermos esse juiz de direito aqui? Mora em Florianópolis? Mora em Florianópolis. Vamos trazer esse cara informação aqui. Que eu Não prometemos esse ano para 2016? Vamos fazer esse contato. Até para falar de direito, de judiciário, que vai ser muito importante. Legal. Agora a nossa estimada Banda Preta com o Pinga Fogo! Pinga fogo, pinga fogo. Então, estimado, o hobby do estimado Roberto Ferrari. O Robert está com os amigos. Nós gostamos de estar com os amigos e isso nós fizemos todos os dias. O esporte preferido. Futebolzinho, né, Neri? Time do coração. Mengão. Oh! Religião. Católico. Um prato preferido. Neri, eu de comida eu sou bom, Neri, mas um feijãozinho com arroz é Aquele espetacular. da Dona Isolde? Aquele da Dona Isolde. O da Dona Isolde. A bebida preferida do Roberto? Cervejinha, né? Cerveja? É, um cervejinho. A música? Aprendi a tomar vinho, Neri, Mas eu sou um cervejeiro. Cervejeiro. A música, a banda Chapéu Preto está aí, toca tudo. Eu sou da música popular brasileira. A MPB? Gosto de MPB. Família para você? Para mim é prioridade. Deus? Faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa vivência. O Papa Francisco, o gringo Chico. Um revolucionário, com uma missão fantástica de uma mudança que ele está se propondo a fazer. Política.
essencial. Essencial. Como é que você vê as lambanças nos dias de hoje? O nosso país está desestruturado, nós temos que passar por uma reforma de base urgente. Se isso não ocorrer, nós vamos continuar adaptando como estamos fazendo durante muitos anos. Poder. Coisa do Tibinga, vamos dizer assim? Não. O poder faz parte da relação entre as pessoas. Mas o homem muda com o poder? Muda. Muda bastante? Muda. Às vezes para pior? Muda, às vezes para pior. Ética. Prioridade também. A ética tem que estar na nossa conduta do dia a dia. A ética e a moral, elas têm que estar de mão dadas em todas as nossas Mas ações. muito engavetada hoje? Eu conheço muitas pessoas que usam da ética e a moral como prática do seu cotidiano. A velhice para o Roberto Ferrari. A velhice vai nos trazer muito para que a gente possa contribuir com as outras gerações. Eu quero continuar estudando, eu quero continuar trabalhando para poder deixar um legado para as gerações futuras. Mulher, 6 letras maravilhosas. Parceira do dia a dia, nossa segurança. Juventude. Juventude é futuro. Juventude, educação é o futuro desse país. Redes sociais, um medo? É meio descontrolado isso, né? Nós estamos começando a questionar isso. No momento foi uma febre e hoje nós temos que começar a questionar para ter alguns controles. Roberto tem um vício? Sou meio teimosinho, Neri. Eu teria isso como um vício. Amor. Amor em tudo que se faz. Amor, se nós não colocarmos amor naquilo que nós não fizemos, não se faz por completo. Estimado, para encerrar, o que você mais detesta no ser humano e o que mais admira? A falsidade é algo que pode nos atacar de forma definitiva. Como seria bom se nós pudéssemos fechar os olhos e acreditar nas pessoas. E o que eu mais admiro nas pessoas é a capacidade de doação, de fazer pelo próximo. Aquele que faz pelo próximo, ele tem uma velhice feliz, ele tem uma vida tranquila. Vai dormir o sono dos anjos. O sono dos anjos. Estimado, obrigado, que Obrigado, Deus te ajude, dê obrigado. saúde, serenidade você tem, bastante Pra ti inteligência também. tem, para ajudar o nosso Alto Vale, ajudar o nosso hospital Valdomiro Colaúti, 30 anos de história, Estaremos de manga Nosocômio, arregaçada. que é uma referência também do Alto Vale de Santa Catarina, encerrando com a nossa Obrigado, estimada obrigado. banda Chapéu Preto.